No dia 23 de outubro de 2023, há 3 semanas, aconteceu um tiroteio numa escola em Sapopemba, em São Paulo. Nessa ocorrência morreu uma aluna de 17 anos, 3 outras pessoas ficaram feridas, sobreviveram, e o agressor acabou preso pela polícia. Era um garoto de 16 anos, também aluno da escola. 2 dias depois, dia 25 de outubro, no estado do Maine, nos Estados Unidos, na fronteira aqui com o Canadá, um outro tiroteio matou 18 pessoas. Esse tiroteio aconteceu num boliche, depois o atirador foi para um restaurante e 2 dias depois desse tiroteio, o próprio agressor foi encontrado morto, com tiro, aparentemente um suicídio. Eu estava assistindo noticiário, televisão aqui, no dia 25, no dia do tiroteio do Maine. Era mais ou menos umas 7 horas da noite, quando começaram a chegar as notícias, aqueles breaking news, né, que é tipo o plantão aqui, né? E embora não houvesse naquele momento nada, nós não soubéssemos de nada o que estava acontecendo, a imprensa tinha pouco a esclarecer sobre o episódio, eu sabia que 1 hora depois nós estaríamos discutindo o acesso a armas de fogo por civis. Esses incidentes nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá, eles acabam promovendo esse assunto. Toda vez que acontece um mass shooting, nós vamos voltar a falar sobre a necessidade de restringir o acesso a armas de fogo por civis. Nós temos, inclusive, que banir armas de fogo da mão de civis. No caso da notícia no Brasil, o UOL publicou logo depois que a arma de fogo usada lá em Sapopemba era legal. O pai do aluno agressor era um policial militar e o aluno pegou essa arma do pai. Apesar desse assunto ser muito, muito importante, ser muito interessante, o mass shooting, né? O tiroteio em si, as razões dessas ocorrências e o que nós podemos fazer para prevenir essas ocorrências, eu quero usar esses 2 incidentes para discutir um outro assunto, que é a razão da polícia ou dos policiais, de maneira geral, serem a favor do acesso a armas de fogo por civis. Nessas situações, os jornais, os noticiários na televisão, os programas de debate, as páginas da internet vão trazer especialistas que vão defender os benefícios de nós restringirmos as armas de fogo nas mãos de civis. Mais armas, né? Quanto mais armas disponíveis, mais crimes vão acontecer. Muito se fala sobre essas armas vão acabar sendo desviadas das mãos da origem legal dela para a mão de um bandido e, eventualmente, essas são as mesmas armas que vão atingir policiais no exercício da sua profissão. Então, seria óbvio que os policiais se colocassem contra a facilitação do acesso dessas armas por civis. Mas não é isso que a gente observa. Os policiais, de maneira geral, eles são a favor que pessoas comuns tenham acesso a armas de fogo. Eu acabei de ler aqui uma notícia do jornal Estado de Minas Gerais, onde o título da matéria era: apenas 10% dos policiais são a favor da liberação de armas para civis. Quando você lia a matéria, tinha outros 2 números. O segundo número era que 13% dos policiais eram contrários à política de liberação de armas, de facilitação do acesso às armas. E 73% dos policiais, fora aqueles 10% iniciais, eram a favor do acesso a armas de fogo por civis com certas condições. Ou seja,
A matéria, né, o texto da matéria, ele desmentia a ideia do título da matéria, porque a ideia do título era que apenas uma minoria pequena de policiais aprovava a política de armamento da população civil. Enquanto, na verdade, 83% dos policiais são a favor que pessoas comuns tenham acesso a armas de fogo. A maioria dessas pessoas, é claro, defende um certo controle desse acesso. Pessoas que estão respondendo por crimes violentos, pessoas que já foram, por exemplo, presos na Lei Maria da Penha, pessoas que têm problemas mentais, um limite de idade, enfim, alguma condição ou algumas condições a serem obedecidas na hora de você, do Estado, permitir que alguém tenha uma arma de fogo ou não. Mas, no final das contas, quase 85% dos policiais são a favor de que civis tenham acesso a armas de fogo. Esse número, ele se repete no Canadá, ele se repete nos Estados Unidos. De maneira geral, os policiais são a favor que pessoas comuns tenham acesso a armas de fogo. Bem, uma pessoa pode defender o direito a ter armas de fogo por diferentes razões, diferentes perspectivas. Por exemplo, aqui no Canadá, num levantamento recente feito por um instituto de pesquisa aqui, quase 70% das pessoas que têm arma de fogo dizem que querem ter arma de fogo para caçar. Caçar faz parte da cultura canadense. Caçar é uma coisa importante para o canadense. Apenas 5% dos donos de armas de fogo no Canadá querem arma de fogo para se defender, para proteção. Nos Estados Unidos, 40% dos donos de armas de fogo afirmaram numa pesquisa que eles têm uma arma de fogo para proteção pessoal, mais do que as pessoas que têm uma arma de fogo para caçar. No Brasil, a maioria das pessoas que têm arma de fogo querem tê-la para a defesa, a sua proteção. Ou seja, existem várias razões para você querer ter uma arma de fogo. Você pode gostar de praticar tiro, caçar, você quer se defender, é um colecionador. Existem vários motivos para alguém querer ter uma arma de fogo e defender o direito de ter uma arma de fogo. Mas eu quero me concentrar em apenas duas dessas razões que me parecem ser as mais comuns quando eu converso com policiais a respeito desse assunto. A primeira razão que eu vejo para os policiais serem majoritariamente a favor do acesso a armas de fogo por civis é que polícia geralmente é de direita. Polícia é conservadora. É claro que pode ser que o seu colega de delegacia, o seu colega do batalhão, ou o cara lá do sindicato, ele seja mais de esquerda. No Brasil, por exemplo, tem os policiais antifascismo, né, que são caras abertamente de esquerda. Mas, de maneira geral, os policiais se identificam com a política mais conservadora e com políticos mais de direita. E a questão das armas é um tema importante dentro da perspectiva política de direitos individuais. Isso acontece de maneira mais óbvia nos Estados Unidos, onde a direita se apega à Segunda Emenda, né, que é um texto constitucional falando que o Estado não deve restringir os direitos dos cidadãos de ter arma de fogo, portar arma de fogo. Isso é um valor um valor político dentro daquele debate sobre direita e esquerda. Enquanto cidadão, eu tenho direito a ter armas de fogo e o Estado não deve me privar de fazê-lo.
Essa é uma perspectiva que ganhou mais importância nos últimos 30 anos nos Estados Unidos, e ela também chegou no Brasil. Eu lembro quando o Bolsonaro falava sobre armas de fogo, né, e sobre facilitar o acesso com aqueles decretos que ele fez, ele citava aquela frase, né, que um povo armado jamais será escravizado. Ele dava a própria ideia americana de que o povo deve ter o direito de portar armas de fogo, de possuir armas de fogo, porque eventualmente um Estado tirânico, não poderia atentar contra a liberdade desse povo. Se ele o fizesse, ele o faria por sua conta e risco, porque o povo armado iria resistir àquelas políticas tirânicas de um Estado. Então, há um aspecto quase filosófico, né, da filosofia política das pessoas terem o direito de ter arma de fogo. Eu tenho o direito de ter arma de fogo porque isso é um direito individual, natural, primário, meu por ser uma pessoa. O Estado não pode me proibir de ter esse direito. E como a maioria dos policiais são de direita, a ideia de defender o acesso a armas de fogo por civil seria mais ou menos como ser contra o aborto, contra a legalização das drogas. Existe um conjunto de temas que distingue esses dois grupos. A esquerda é a favor de facilitar o acesso ao aborto, a descriminalização das drogas, dificultar o acesso a armas de fogo por civis e alguns outros temas. A direita, por sua vez, ela é contrária ao aborto, ela é contrária à legalização das drogas, ela é a favor do acesso, do maior acesso, uma facilitação do acesso a armas de fogo pela polícia. Então, os policiais, sendo de direita, acabam sendo a favor de uma política que facilite o acesso a armas de fogo. Essa é a primeira razão. A segunda razão, ela é menos filosófica e mais prática. Um policial nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Europa ou em qualquer lugar, ele sabe que por mais eficiente que seja um serviço de polícia, a polícia não tem como prover segurança para toda a população que ela serve. Ela não pode fazer isso. A polícia faz o melhor que ela pode. Muitas vezes com recursos humanos insuficientes, recursos financeiros insuficientes, pouco material, mas ela tem uma área enorme para cobrir, pouca gente, e ela precisa garantir a segurança daquelas pessoas, daquela comunidade. E um policial, ele sabe que ele não pode fazer isso. Mesmo que ele faça o seu melhor, isso não vai ser possível. No final das contas, as pessoas estão expostas ao risco de serem assaltados, de serem agredidos, serem violentados nos seus direitos todos os dias, porque não tem um policial do lado dele a cada momento que ele sai de casa. E muitas dessas pessoas precisam da polícia dentro de casa para evitar que um crime seja cometido. E nenhuma polícia no mundo tem condições de oferecer esse serviço para a comunidade que ela serve. Por melhor que ela seja, mais eficiente, mais bem equipada, o policial sabe que, no final das contas, o cidadão vai enfrentar um ladrão e a polícia não vai estar perto para poder ajudá-lo. Ele vai poder fazer um boletim de ocorrência depois, pode haver uma investigação, aquela pessoa que cometeu aquele crime pode eventualmente ser responsabilizada, mas o ato de violência foi cometido. Aquela pessoa passou por aquela experiência traumática e não tinha nenhum policial ali do lado dela para evitar que isso acontecesse. E não vai ter um policial ali a todo momento para evitar que isso aconteça. Diante dessa constatação que um policial tem no seu primeiro dia de trabalho, ele sabe que a melhor forma de uma pessoa se proteger não é confiar no Estado, não é confiar na polícia. É ter uma arma de fogo para ter uma defesa pessoal razoável caso a sua vida ou a vida de uma pessoa que esteja sob seus cuidados
seja ameaçada por um criminoso. Isso não significa dizer que armar a população civil deva ser uma política de segurança pública. Não é. Mas os diferentes ordenamentos jurídicos reconhecem o direito de uma pessoa de se defender contra uma injusta agressão, defender a sua vida, defender a sua família, defender a sua propriedade, possibilitar que essa pessoa tenha acesso a uma arma de fogo é apenas reconhecer que esse direito pode ser praticado dentro de uma certa razoabilidade através da facilitação do acesso a armas de fogo para pessoas que possam possuí-la. Eu acho que num contexto de uma população civil fortemente armada, né, com muitas armas de fogo disponíveis para a população civil, pode acontecer de que aumente o número de ocorrências envolvendo armas legais. Mas para o policial, da minha perspectiva de trabalho, eu não vejo como o cidadão de bem, uma pessoa responsável, trabalhadora, vai acabar me ameaçando com aquela arma de fogo. Acho que esse elemento não me ameaça mais ou muito mais do que se nós tivermos uma política muito restritiva. No final das contas, o policial sabe que ocorrências envolvendo armas de fogo, ela sempre é um problema quando essas armas de fogo estão na mão de criminosos. E essas armas de fogo, elas vão sempre estar na mão de criminosos, independente da política de governo de restringir ou não o acesso a essas armas para a população civil de maneira geral. Valeu, um abraço e até a próxima.